Alô, Fernando Belchior mais uma vez aqui com vocês para falar sobre marcenaria fina. Hoje nós vamos tratar do desempenho ou desempenadeira. Muito bem, desempenho ou desempenadeira é esta máquina aqui. O objetivo, a função primordial do desempenho é gerar uma superfície plana numa peça de madeira. Tá? Então, não esquecer disso. Para que serve o desempenho? Para desempenar, para aplainar. Como é que o desempenho funciona? Basicamente, você tem uma mesa de entrada, que é uma superfície totalmente plana, uma mesa de saída, também totalmente plana. Essas duas superfícies são paralelas entre si, essa superfície é paralela a essa. Existe uma diferença de nível entre esta mesa e essa mesa é mais baixa do que essa, e entre as duas existe um cilindro com facas. Essas facas devem estar de tal forma que a altura da mesa de saída e as facas estejam reguladas, na mesma altura. Quando a peça é empurrada contra as facas, isso provoca a usinagem da parte inferior da peça. Muito bem. Anatomia de uma desempenadeira. Como eu já disse, mesa de entrada, mesa de saída, o eixo em que estão as ferramentas de corte. Aqui embaixo eu tenho um volante para regular a altura dessa mesa. Aqui embaixo eu tenho o volante de regulagem da mesa de saída. Eu tenho a guia que permite ajustar o ângulo entre esta superfície e esta superfície, de tal forma que, se eu precisar usinar peças com ângulos, gerar aqui ângulos diferentes de 90 graus, que são a maioria dos casos, mas pode haver casos em que eu precise de outro ângulo, eu vou ter condição de usinar. Muito bem, o que é importante para a gente conseguir, pessoal, uma boa usinagem? É importante que esta mesa esteja paralela com esta mesa, é importante que as facas estejam devidamente reguladas em relação ao eixo para que elas gerem uma superfície efetivamente plana. Se a faca estiver com diferença de altura em relação ao eixo, você não vai gerar uma superfície alinhada com os planos das mesas, ou seja, você não vai gerar uma superfície plana como você deseja. É importante também que o eixo onde estão as facas estejam no mesmo plano das mesas de entrada e de saída. É fundamental que a máquina esteja regulada assim. Muito bem, para fazer uma correta usinagem usando a desempenadeira, a gente precisa, primeiro, como sempre, dos equipamentos de proteção. Segundo, as facas têm que estar afiadas, alinhadas, como eu já disse, as mesas paralelas, a mesa de saída no mesmo nível das facas. Então, quando a gente ajusta, coloca a peça, uma peça plana, sobre a mesa de saída, a faca raspa levemente. A faca raspa levemente a peça, como eu estou mostrando aqui. Tá nivelado. E quando você for passar a peça, se você for passar uma peça no sentido horizontal, assim, a peça deitada, usar um empurrador para evitar que você corra o risco de se machucar. Se a peça for muito comprida, você deve usar 2 empurradores. Se eu tivesse aqui uma peça com comprimento muito grande, eu faria isso. Uma peça como essa, um empurrador só é suficiente. Se eu vou passar a peça na vertical, eu mantenho um dedo, um polegar aqui atrás, para impedir que a minha mão desça, e o resto da mão faz força com a peça para frente. A outra mão colocada aqui, o polegar sempre em cima da peça para garantir que a minha mão não desça, e a peça sendo empurrada contra a guia. Uma outra coisa importantíssima, aí não só com relação ao aspecto de segurança, mas também em relação à qualidade da peça, você precisa observar o sentido das fibras, tá? No caso dessa peça aqui, por exemplo, as fibras
elas estão descendo nesta direção. Como as facas vão usinar esta superfície, eu tenho que observar para que as fibras desçam nessa direção e a minha usinagem produza uma superfície lisa. Se eu usinar a peça ao contrário, ou seja, ao invés das fibras descendo nessa direção, se elas estiverem descendo assim, as fibras vão estar contra as facas e eu vou provocar uma superfície aqui toda arrebentada, porque as fibras vão ser não cortadas, mas sim arrancadas da madeira, ok? Então agora eu vou executar uma usinagem com a peça na horizontal, a face maior deitada, e outra com a peça na vertical. Então, aqui eu olho o sentido das fibras, as fibras estão descendo assim. Polegar aqui em cima, polegar aqui em cima, esta mão força a peça contra a guia, essa mão força a peça para frente. Nesse caso agora, para a usinagem horizontal, essa peça aqui, as fibras estão mais ou menos estáveis, mas estão descendo mais nessa direção, então eu vou usinar nesse sentido. Aqui, pessoal, é possível ver a qualidade, né? A gente fica com a superfície lisa, bem feita, né? Mesma coisa aqui, foi uma usinagem bem feita, né? E que problemas vocês podem ter quando executam uma usinagem? Se vocês tiverem a superfície muito arrebentada, significa que provavelmente vocês escolheram uma direção de fibra errada. Então peguem e invertam a peça. E aí tornem a dar uma passada para verificar se o acabamento melhorou. Uma outra coisa importante também. Quando a gente está passando a peça, a gente começa fazendo um pouco mais de força aqui atrás, para que você tenha o contato da peça contra a mesa de entrada. À medida que a peça vai passando pela faca e fazendo o corte, a gente transfere o esforço para frente, porque a gente já teve uma superfície plana gerada, e aí o que a gente quer é que o resto da superfície acompanhe o plano da mesa de saída. Então a gente começa fazendo força aqui atrás, inclusive para evitar que a peça baixe contra o cilindro, então ela tem que estar nivelada, e depois que a peça passou, a gente transfere um pouco mais da força para frente. Uma outra coisa importantíssima do ponto de vista de segurança: nada de querer usinar peça pequena aqui no desempenho. Ou seja, se você tem peças com comprimento abaixo de 20 centímetros, eu recomendo fortemente que vocês não façam usinagem. Façam a usinagem à mão com uma plane, ok? Porque o risco de você fazer a usinagem com uma peça pequena é de você ter este movimento aqui, tá? Da peça sendo, entre aspas, engolida para dentro do cilindro, tá? Isso pode trazer um risco seríssimo para a operação e a sua mão ser atirada contra o cilindro em movimento, ok? Pessoal, se ficou qualquer dúvida sobre esse nosso vídeo de hoje, ou se você tiver qualquer problema em qualquer projeto seu de marcenaria, escrevam pra gente. Tem o fernandoresponde@uol.com.br, tem a nossa página no Facebook, Fernando Belchior Marcenaria Fina, e tem o nosso canal do YouTube, Fernando Belchior Marcenaria Fina, ok? Então, vamos juntos?